Agora estamos aqui numa fábrica que recicla polipropileno, para mostrar para vocês como é feito o processo de reciclagem, né, conforme eu falei no vídeo anterior para vocês. E quero começar mostrando essa peça aqui, ó. Você sabia que muito da indústria automobilística, né, principalmente os para-choques, são feitos de polipropileno? É isso aí, polipropileno com alguns tipos de carga, com alguns tipos de aditivo, tá vendo? E ele vem, ó, aqui para a indústria da reciclagem, tá vendo? Aqui a gente tem um outro plástico que é um ABS, que ele faz metalização, até parece metal, né? Mas se você olhar aqui, você vai ver que é um plástico, ó, tá vendo? Interessante, né? O plástico realmente ele é incrível. Olha como realmente, se você limpar aqui, você vai falar, nossa, isso aí parece um metalizado, né? Porque o ABS tem essa capacidade. Então, e outras peças, tá vendo? Peças internas, ó, automobilísticas. Então, muito hoje do que é feito um carro, é feito muita coisa em plástico. E a gente vai mostrar aqui o processo para vocês. Esse setor dessa empresa que a gente está aqui em São Paulo, ele faz justamente isso, né? Essas peças que vão para cooperativas ou para a indústria, que acaba parando, né, em locais que fazem separação, ela vem para cá. Vou pedir para mostrar, olha quanta peça, olha quanto tipo de produto eles têm aqui, né? E aí agora a gente vai mostrar para vocês a moagem e a granulação no final. Aqui fica o setor de moagem desta empresa que a gente está mostrando para vocês. A gente pediu um pouco para parar o moinho para você ver como é que funciona, né? Então você põe o material aqui, ele tem um rotor com umas facas aqui e ele vai quebrando, né, toda a parte de plástico. Tem uma peneira e aí ele já sai nesse formato aqui, ó, tá vendo? Você já moe as peças, ó. Então todo o para-choque, toda a peça, ela é triturada em moinhos como esse, ou moinho, tem algumas empresas que têm moinhos maiores ou moinhos menores, e esse material moído é o que vai lá para a extrusão que eu vou mostrar para você agora. Então o material moído, como eu mostrei para vocês, vem para cá, né? Ele é colocado aqui nesses sacos, e aí ele vem para esse processo aqui. Aqui nós temos o processo de extrusão, tá? O material é colocado aqui no funil, tá vendo? Ó? Ele é colocado no funil. Essa máquina ela tá a 190 graus. Aqui dentro a gente tem um canhão e rosca, né? Um fuso, a rosca, ela é na temperatura aqui, as resistências que fazem o aquecimento dessa máquina. Então aqui a gente tem uma extrusora. O material já sai fundido aqui, ó. Cai numa outra extrusora aqui embaixo e justamente serve para fazer a filtragem. Nessa parte aqui, ó, você tem um troca-tela automático com telas assim, ó. Tá vendo? Telas de metal que fazem a filtragem do material para tirar toda a impureza do material, né? Então é feita a filtragem, o material sai fundido, né? Aqui ele está no ponto Vicat dele, que é o ponto de fusão do material. Aí ele passa aqui, a gente tem um outro filtro e uma outra toca-tela aqui, e ele sai em formato desses macarrões aí que você está vendo e já entra na água. O ideal é que a água esteja gelada para que faça o resfriamento dessa água. Essa água, como eu já mostrei para vocês, ela é sempre em circuito fechado. Então, isso aqui vai para uma torre de resfriamento e volta. Por isso que a gente fala que a reciclagem do plástico realmente gasta muito pouca água. Nós estamos falando de 50 ml por quilo, frente ao papel que dá quase 100 litros por quilo. Então, todo o sistema, toda a água é resfriada e volta. E de tempo em tempo ela é filtrada. Aí o material vem para cá, ele vai ser, aqui ó, ele vai ser granulado, tá vendo? Nessa máquina, e ele vai se tornar de novo, ele vai se tornar de novo esses pellets aqui que você está vendo, ó, tá vendo? Esses pellets depois ele é ensacado e depois vai para a empresa de transformação para ser feito, injetado novamente, né, uma peça final. Então você viu aquele para-choque lá do começo do vídeo? Aqui, esse material granulado vai de novo para o transformador, que pode fazer esse para-choque de novo e de novo. E
conforme o plástico vai perdendo propriedade, existem milhares de aditivos que a gente pode ir colocando nele para que melhore novamente as propriedades e assim faça com que o plástico realmente seja um produto extraordinário quando a gente fala de circularidade. Isso aqui também é de PP, caso você não saiba, né? Esses pallets aqui, ó, eles são feitos de compostos de PP para ter um pouco mais de resistência, né? Mas também são plásticos, são recicláveis, né? Eles estão aqui para ser reciclados, são recicláveis. E toda a embalagem, olha como também o plástico é incrível, né? Isso aqui também é PP. Você fala, Júnior, PP sim, ó, tá vendo? Ó, os fiozinhos aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de PP de ráfia, tá vendo? O PP ele tem essa capacidade de puxar fio, ó, né? Então você consegue tecer um Big Bag desses aqui e olha quantos milhares de Big Bags que a gente tem aqui. Mas a gente vai mostrar para você agora uma reciclagem das embalagens também de Big Bags. Você vai ver, o sistema de lavagem é muito interessante. A gente está aqui numa recicladora e eu vou mostrar para vocês como é que funciona para fazer a reciclagem dos Big Bags, né? Então o Big Bag está aqui, ele entra dentro de uma fábrica aqui, que vocês estão vendo, a gente está no interior de São Paulo. Essa fábrica, aqui eles reciclam os Big Bags. E o Big Bag, né, tá vendo? Esses Big Bags que servem, tá vendo? Para levar produtos ou para embalar coisas, né? Ele é muito forte, é um material realmente muito forte, é um polipropileno com uma fluidez geralmente baixa de 3,5, 3,5. Então você faz os fios da extrusão, né, ó. O Big Bag é feito assim, ó. Você faz a extrusão do fio e aí você faz um tecido, você tece realmente o Big Bag. Só que ele vai sujando, tá vendo? E com o passar do tempo, ele precisa ser lavado. Então aqui, esse primeiro equipamento, tá vendo? E mesmo sacaria, ó. Essas sacarias também são de ráfia, tá vendo? Sacarias das mais diversas utilidades. É muito usado para muitos tipos de produto, para grãos, para tantas coisas, né? Então, esse Big Bag está aqui, ele precisa ser moído e lavado. Então, aqui a gente tem um sistema de moagem, tá vendo? Ele vai sendo moído aqui, essa esteira joga ele e ele faz uma segunda moagem, novamente sobe para o moinho e esse moinho já está lavando com água. Depois, ó, ele vai sendo lavado, tá vendo? É colocado aditivos aqui, ó, em toda essa parte de sequência de lavadoras, conforme vocês estão vendo, ele vai sendo lavado. Toda a água do sistema, toda essa água aqui que vocês estão vendo está sendo recolhida e tratada, ela é tratada, decantada, então a água fica no próprio sistema. E aí ele vai sendo lavado novamente, ele passa aqui nesse dispositivo que a gente chama de Spremex, né? Ele é um dispositivo que ele aglutina esse material e ele vai formando essas borras aqui, tá vendo? Tá até bem quente, olha lá, ó. Ele vai formando essas borras. Isso aqui depois sobe para um sistema de moagem e granulação e eu vou mostrar para vocês lá como é que fica. Aí daquele sistema que você viu lá embaixo, ele vai subir para um moinho, tá vendo? É um moinho de facas normal, ele vai estar moendo essas borras, ele vai estar moendo essas peças aqui, tá vendo? Que foi lavada e depois ele fica dessa maneira aqui, eu vou mostrar para vocês. Depois dele moído, ele chega aqui nos Big Bags, ele fica dessa maneira para depois ir para o sistema de extrusão. Ele fica assim, ó, depois de moído, tá vendo? Então isso aqui já é a ráfia que você viu lá, ela fica nessa cor porque você tem muitas ráfias marrom e também um pouco por causa da sujeira, e aí depois ela vai ser filtrada e ela vai para um processo de extrusão. Depois da extrusão, ó como é que fica o material, tá vendo? Então aqueles Big Bags que você viu, ele vai ser pelletizado novamente e assim ele pode ir para qualquer indústria. Isso pode virar um vaso, isso pode virar um banco, pode virar uma cadeira, pode virar tantos outros produtos. E assim o plástico, mesmo os Big Bags, mesmo as embalagens que embalam o plástico, elas também voltam para a cadeia da reciclagem. Como a gente está mostrando para vocês, só que agora eu vou mostrar uma coisa espetacular, que o plástico também é possível de ser feito. Você está vendo esses blocos aqui como um Lego, tá vendo? Isso aqui é plástico reciclado. Mas eu vou mostrar para vocês uma coisa incrível. Imagina fazer uma casa de plástico reciclado.
Vou mostrar para vocês, a gente tem um protótipo montado aqui no interior de São Paulo, de uma casa, tá vendo? Ela é toda pré-montada, ela é parafusada no chão, né? Você tem toda uma estrutura de prender a casa, mas entra aqui para vocês verem. A sensação térmica é muito legal, a gente está dentro de uma casa de plástico reciclado. É isso aí que você está vendo, tá vendo? E ela tem esses furos aqui, ó, os quartos perfeitamente, tá vendo? Elas têm, já como ele é um Lego, percebe aqui as vigas aqui metálicas estão aqui para estruturar o que trava a casa, tá vendo? E ele, por ser vazado assim, ele fica mais leve, dá essa sensação térmica bem mais legal. E você passa fiações, você passa tubulação, né? Tá vendo? Dá para você colocar aqui batentes para pôr as portas de maneira parafusada. O plástico é um material resistente, ele é um material leve, é um material fácil de trabalhar. Se você vai fazer qualquer alteração, é muito mais fácil, você não precisa desmontar a casa toda, você tira um pedaço e já refaz. Olha aqui o banheiro, vem ver a janela colocada lá, tá vendo? E aí é só puxar a tubulação, e aí você tem uma janela aqui, um quarto. Então é uma casa de 60 metros quadrados, que tem mais um quarto, ó, que você pode pôr, né, as janelas aqui, passar toda a parte de fiação. Então isso é mais uma grande inovação. A gente tem buscado, o mundo todo tem buscado alternativas, né, para o material reciclado, mas aqui no Brasil a gente já tem essa inovação, essas alternativas de fazer uma casa inteira, como vocês estão vendo, de 60 metros quadrados, com um custo muito acessível, que dá para ser feito, tipo, a própria família pegar, comprar os blocos e montar a própria casa. Realmente é uma baita alternativa e mostra verdadeiramente que da sucata o plástico tem toda essa circularidade. Imagina que espetacular, né? Ele não sofre ataque, tem uma série de questões, né? Inclusive aqui onde a gente está já teve temporais e a casa se mantém assim perfeitamente estável. Essa é mais uma coisa incrível, né? Mais um projeto incrível e que o plástico soluciona, e o plástico sim traz alternativas, que é mais circular que isso.